Olá, há tempos não publico nada em meu canal e tem já algum tempo que penso em me pronunciar sobre algumas coisas que, como cidadão, como membro de uma instituição religiosa, tem me incomodado. Então eu preciso compartilhar algumas coisas com vocês, não querendo que concordem comigo, mas que criamos esse hábito de um debate sadio, de um debate de compartilhamento de conhecimentos. Eu nasci em um lar cristão, cresci ouvindo meu pai, irmãos de igreja que acabaram sendo considerados como família, porque a gente cresceu junto com suas famílias, com seus filhos. Temos em nossa família evangélicos, católicos, mas todos, independente da fé que professam, seguiram uma linha cristã, uma linha religiosa. Independente de doutrina, de essas coisas, aprendemos um padrão como família. Eu tenho hoje colegas de trabalho que são católicos, que são líderes em suas igrejas, e sempre nós conversamos sobre assuntos de interesse mútuo, sem entrar nos méritos doutrinários de cada igreja, que isso não importa. Nós precisamos, em primeiro lugar, discutirmos o Evangelho, discutirmos aquilo que é padrão para nós como cristãos, como família. Sou bacharel em teologia pelo seminário, na época, Seminário Presbiteriano Brasil Central, extensão de Paraná, hoje com sede própria, Seminário Presbiteriano no Noroeste do Brasil. Fiz o curso médio de teologia antes, pelo IBRO. Exerci o ministério como evangelista, como pastor, e hoje não estou pastor, nem evangelista. Hoje sou presbítero na primeira igreja presbiteriana em Ji-Paraná. Bom, nós sempre tivemos em nossa sociedade, vamos denominar assim como classes ou pessoas de um grupo que alguns denominam como conservadores, tradicionais, e outros já de um grupo mais liberal. E eu não digo só de costumes, mas eu digo de costumes, de ideias, de comportamentos, né? E de um tempo para cá isso se tornou algo mais marcante, porque as pessoas, ao pensarem diferente, ao falarem algo diferente, ao se posicionarem de forma diferente, passaram a serem taxadas como inimigas de um determinado grupo. Então tornou-se proibido, entre aspas, pensar diferente, falar sobre algo de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente. Então, como eu falei anteriormente, cada ser humano tem a sua formação, tem um padrão formado. Até nas igrejas nós temos várias denominações, então não adianta eu ficar na minha denominação por tantos anos e querer que ela mude. Por isso nós temos várias. Não estou contente ali, vou para aquela que me adequa. Mas geralmente as pessoas que fazem isso, nenhuma denominação vai ser adequada àquilo que ela quer, porque sempre vai reclamar. Então não está ali porque quer servir, não está ali porque quer fazer parte de uma comunidade, não está ali porque quer ter um compromisso mais próximo com Deus, e essa comunidade vai ajudá-la a ter esse compromisso. Da mesma forma na sociedade, né? Hoje no Brasil tem direita e esquerda de uma forma extremada. Não é mais um pensamento político diferente. São classes, né? Até são denominados como terroristas,
nazistas, sem conhecimento do que isso realmente significa. E hoje vemos terroristas sendo considerados como uma classe, né? E não como terroristas. Mas, enfim, não é essa a minha intenção com esse vídeo. Eu tenho visto que em várias classes sociais, ou seja, de formações teológicas, ou seja, de formações das áreas de humanas, as pessoas têm caminhado para esse lado, né? E parece que tem se tornado algo comum querer taxar algo, querer colocar uma ideia, querer implantar uma ideia e querer que as pessoas sigam aquela ideia. Eu entendo que tem coisas que nós, como cristãos, não podemos aceitar. Eu sei que tem coisas que nós, como cidadãos, não podemos aceitar. Mas são coisas que partem para um extremo, não um simples expressar de ideias, de costumes, de práticas que não ferem uma questão maior. Muitos confundem ética com moral. A ética é uma regra geral, né? Na advocacia temos uma ética, na teologia temos uma ética, nas lideranças eclesiásticas temos uma ética. Quando fala de moral, é algo pessoal. O que é moral para mim pode não ser moral para outro. Mas quando temos uma ética religiosa, um padrão religioso para seguir, se eu faço parte de uma comunidade, eu preciso ser ético. Então a minha moral não pode ser maior do que aquele padrão estipulado por essa sociedade religiosa. Quando eu sou sócio de uma empresa, tem um padrão ético nessa empresa. A minha moral não pode ultrapassar esse padrão. Como eu vivo em sociedade, nós temos um padrão ético. No Brasil nós temos a nossa Constituição, temos as demais leis, então eu tenho um padrão que eu preciso ser seguido. Então, independente se para mim é moral ou não, eu tenho um padrão que preciso ser seguido. Como cristão, claro, eu tenho uma ética, um padrão que é maior do que aquilo que pode ferir a minha religiosidade. Dentro da igreja, eu tenho uma premissa maior, que é: se o meu líder foge aos padrões bíblicos, eu não devo primar pela autoridade dele, se ele ferir um padrão bíblico. Então, é disso que nós falamos. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. Hoje nós temos tantos direitos tripartidos, ou partidos, melhor dizendo, que tripartido seria só em 3 partes, né? Que as pessoas acabam ficando sem direitos. Eu brigo pelo direito das mulheres, mas para as mulheres terem direito, os homens precisam ter menos direitos. Eu brigo pelo direito dos jovens e adolescentes, mas para os jovens e adolescentes terem direitos, os pais, ou quem são os seus superiores responsáveis por eles, têm que ter menos direitos sobre eles. Então isso não é direito. O meu trabalho de conclusão de curso do direito foi a constitucionalidade e os direitos e as leis esparsas. Por que eu disse isso? Não sou contra os direitos individuais e coletivos, tanto que a nossa Constituição defende isso. Só que para mim, as leis esparsas, quando eu falo aí de ECA, de Maria da Penha e de tantas outras coisas, ao meu ver, tá? Eu não estou aqui taxando lei, ao meu ver, essas leis esparsas, elas acabam por dar ao infrator, vamos dizer assim, aquele que comete determinado crime, uma legalidade para o crime dele. Aí cria-se uma lei de proteção às mulheres. Aqueles que têm por hábito ou por mau hábito cometer esses crimes, eles vão ficar ainda revoltados contra as mulheres, porque não estão defendendo o direito das mulheres. Estão criando ainda mais conflito entre essas classes.
A nossa Constituição já traz os direitos individuais e coletivos. Já traz ali aquilo que é dever, aquilo que é garantia. Então ninguém deixa de ter direito ou passa a ter direito por ser homem, por ser mulher, por ser homossexual, por ser negro, por ser índio, dentre outras classes e raças, mas porque é um cidadão. Um homem é um cidadão, uma mulher é uma cidadã, os índios são cidadãos, os homossexuais são cidadãos, precisam ter os seus direitos preservados. Podem necessitar de algo além, como um direito? A Constituição também traz base para isso. Então, eu não preciso criar uma outra premissa se eu já tenho a Constituição. Da mesma forma, quando trata de questões religiosas, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Aí eu penso diferente. Eu quero transformar as normas religiosas, as regras religiosas, diante daquilo que eu penso. Tem um livro que até hoje eu não recordo o nome do autor, mas que dizia o seguinte: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Na igreja muitas vezes brigamos por tantas coisas, menos por aquilo que nos une, que é Cristo. O grande detentor do meu direito, do meu livre acesso a Deus, é Cristo, não sou eu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego, porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu faço parte da equipe de música, porque eu faço parte de uma sociedade interna, porque eu nasci num berço cristão, porque eu tenho tantos anos de igreja. Não. Isso não muda nada na minha vida. Mas eu ter Cristo no coração. Por que eu estou dizendo isso? Não me interpretam mal por ter escolhido o tema mulheres e homens para falar. Não me interpretem mal por isso. Eu poderia ter falado de qualquer outra coisa. Vocês vão entender logo o que eu quero dizer com isso. Porque isso tem influenciado muito na igreja também hoje. Não essa questão de mulheres e homens, estou falando em um contexto geral. Tem influenciado muito na igreja hoje. A igreja tem muitas vezes perdido o seu foco, que é Cristo, que é o Evangelho, que é buscar o perdido, para brigar por questões que não mudam em nada o Evangelho, para brigar por questões que não mudam em nada a comunhão com Deus, para brigar por questões que não vão influenciar em nada na busca pelo perdido, na busca pelo que necessita do Evangelho. Cada igreja tem as suas regras, a sua constituição, os princípios de governo, de doutrina. Eu entendo isso. E aqueles que têm, como nós temos, a Constituição, o breve catecismo, o catecismo maior, temos todo um embasamento bíblico. Só que isso que nós defendemos, que nós cremos, não pode ser maior do que o Evangelho. Entendem o que eu estou dizendo? E muitos têm criado conflitos por causa disso. Nós, por exemplo, temos uma liturgia que segue matemática. Alguns irmãos de outras denominações, ou até irmãos de dentro da igreja, eu não gosto de liturgia. Sinto muito, irmão. Você vai continuar vendo essa liturgia, porque assim funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não concordo com tudo na Igreja Presbiteriana, mas eu estou nela. Então eu preciso acatar. Entende o que eu estou dizendo? Não gerar conflitos. A liturgia dessa forma vai interferir naquilo que é primordial, que é a pregação do Evangelho, que é levar o Evangelho de Deus ao perdido? Não. Mas nós temos esse princípio regulador do culto. Então, para que eu vou criar conflito com isso?
Isso não vai alterar em nada a minha missão, o meu compromisso maior com Deus, que é anunciar o Evangelho, que é buscar o perdido. Quando se fala de salvação, os presbiterianos falam da predestinação, os batistas e talvez outras denominações falam do livre-arbítrio. Isso acaba gerando um conflito, uma inimizade, os que creem na predestinação, os que creem no livre-arbítrio. Não se vai discutir livre-arbítrio dentro da presbiteriana. Não se vai discutir predestinação dentro da batista. Mas predestinação ou livre-arbítrio leva alguém para o céu? Não. Crer em Cristo como Salvador da sua vida, reconhecê-lo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados. Não é a doutrina do livre-arbítrio ou a doutrina da predestinação que vai levá-lo para o céu. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos primar por aquilo que é maior, por aquilo que é mais importante, tanto na sociedade de uma forma geral, quanto na nossa vida religiosa. E eu tenho visto que nós temos perdido o foco, como cidadãos, como cristãos, como líderes em nossos lares, como líderes na sociedade, como líderes religiosos. Temos nos esquecido dos nossos compromissos. Temos nos esquecido daquilo que é mais importante para nós. Corremos atrás de tudo. Eu quero ter um emprego que me dê uma boa renda, quero ter um emprego que me dê um bom salário, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. E eu corro atrás de tudo isso. E me esqueço de coisas mais importantes. Me esqueço da minha casa, esqueço dos meus filhos, esqueço da minha vida conjugal, esqueço da minha vida familiar, esqueço da minha vida religiosa, da minha vida com Deus, do meu tempo reservado com Deus, de oração, de leitura da Bíblia. Temos que buscar todas essas coisas? Sim. Mas inútil você lá levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Deus dá enquanto dormem. O dormir não é ter uma vida preguiçosa, é descansar no Senhor. Não é que não pode levantar de madrugada, pode. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Deus precisa ser primazia na sua vida. Isso vai influenciar em tudo. No seu trabalho, na sua família, na sua carreira, em tudo aquilo que você busca de melhor para a sua vida, para a sua família, para aqueles que o cercam. Será um bom cidadão, será um bom pai, será um bom filho, será um bom esposo, será um bom profissional, quando Deus for primeiro em sua vida. Então, esses conflitos que foram sendo gerados em todos esses anos afastaram as pessoas daquilo que é mais importante. Afastaram famílias, afastaram amigos, afastaram pais, afastaram filhos, porque se importaram com outras coisas, menos com aquilo que é mais importante. Então eu quero deixar isso para nós hoje, para que possamos pensar, para que possamos meditar, e para que possamos buscar, firmar os nossos passos naquilo que é mais importante. Deus em primeiro lugar na nossa vida. As outras coisas virão. Amém?